das montanhas e dos vales, e de todas as nações ouvirão a sua voz e se converterão. As suas ovelhas ouvirão e conhecerão a voz do Senhor quando ele bramar como leão. Sairão elas para fora de Babilônia e ao Senhor a seguirão quando o Senhor bramar como leão. É o Senhor na linhagem de Dan, bramando como leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão. Quando Cristo incorporar e bramar como leão, a besta e o falso profeta enganaram as igrejas e as nações. Mas a voz de Cristo requer atenção. Quando ele bramar como leão, Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Sairão elas para fora de Babilônia e ao Senhor a seguirão quando o Senhor bramar como leão. É o Senhor na linhagem de Dan, bramando como leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão. Quando Cristo incorporar e bramar como leão, a besta e o falso profeta enganaram as igrejas e as nações. Mas a voz de Cristo requer atenção. Quando ele bramar como leão, Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Cristo falará com sua própria voz na incorporação. A questão do sábado ou do domingo. Nós, como católicos, o que nós devemos fazer? A gente deve guardar o sábado como dia de guarda? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ou nós devemos guardar o domingo? Mas se Jesus Cristo é o Senhor e o Padre Guido explicou bem, não faz sentido mais nenhum nos retermos no sábado. Porque ele inaugurou o primeiro dia da nova história da humanidade. Determinado por ele, o primeiro dia é o dia definitivo para a nossa fé, até aquele dia definitivo na eternidade. É isso que deve ficar muito claro. Tudo que passou pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele levou à plenitude, ele santificou. Cumpriu. E é assim, nesse aspecto que a gente pensa também, é como se ele tivesse santificado o domingo? Não dúvida alguma. O domingo nos foi dado pelo Pai como dom através da vitória de seu Filho sobre o pecado e a morte. Ele marca esse novo tempo, ele marca o início da história. E é um dom. O domingo para nós é um dom. Nós recordamos que o São João Paulo II escreveu sobre isso. Sim. Que o domingo é preciso ser recebido novamente como um dom, Eric. Quando escreveu a Dies Domini. Entendi. A ressurreição de Cristo não faz do domingo dia sagrado. O descanso para o homem descansar, a razão do descanso do sábado, não é a ressurreição. O mandamento do sábado diz porque nós devemos guardar o sábado. Diz assim o quarto mandamento, Êxodo capítulo 20,
do verso 8 ao verso 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra neste dia, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que no mundo há. E ao 7º dia descansou. E por isso que o Senhor abençoou e o santificou o dia do sábado. A razão por quê? É para guardar o sábado, porque em 6 dias, fez o Senhor, fez Deus. O que é que ele fez? Fez os céus. O que mais? Fez a terra. E o que mais? Fez o mar. E o que mais? E tudo o que no mundo há. É por isso que o único dia abençoado é o 7º dia da semana. Os outros dias não são abençoados. É dias úteis de trabalho. Mas o único dia abençoado e santificado é o 7º dia. Está na Bíblia, no 4º mandamento. E portanto, quando os homens deixam de obedecer o descanso sabático, o verdadeiro, que é o 7º dia, para obedecer o descanso sabático falso, que é do 1º dia da semana, o domingo, então eles estão obedecendo a besta de Apocalipse capítulo 13. O homem do pecado, o filho da perdição, aquele que está assentado no Vaticano. Mesmas perseguições que Francisco começou com ela a partir de 2013, então vai continuar com o novo líder da Igreja Católica, Leão XIV. Leão XIV, agora ele vai dando a mesma continuidade de perseguição que Francisco, o jesuíta, começou em 2013. Amados amigos, não temos muito tempo. Não temos muito tempo, o tempo acabou. Então, nesta hora, não temos onde vamos com nossos projetos, meus amados amigos. Isto é o fim do mundo. O que está acontecendo dentro das igrejas é o fim do mundo. Os demônios entraram dentro das igrejas. As igrejas se tornaram morada dos demônios. Então, meus amados amigos, para os adventistas do 7º dia, se ainda tem adventista do 7º dia, não pense que você, estando ali dentro, você vai se livrar da guarda do domingo. Não pense que você vai se livrar de receber a marca da besta. Ninguém vai se livrar. Porque assim, pastores adventistas já estão ensinando que o domingo deve ser guardado. E assim, cultos no domingo já começou nos templos adventistas. Isto começou no mês de abril. Em Brasília, no São Paulo, templos adventistas já começaram a cultuar aos domingos de manhã. Vejam, isto é só para você ver que nenhum adventista vai escapar de guardar o domingo, nenhum vai escapar de receber o sinal da besta, meus amados amigos. Chegou a hora, neste momento, que ninguém vai escapar. Por isso que os pastores já estão ensinando para que todos possam guardar o domingo cuidadosamente, meus amados amigos. Por isso, nesta hora, este é o último convite divino. É o último convite divino, a mensagem de misericórdia. Quando terminar esta mensagem, então, finaliza-se com o tempo. Então, meus amados amigos, para os adventistas do 7º dia, é a hora de você unir-se
com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos, porque assim os templos adventistas se uniram com o Espiritismo, casou-se com o Espiritismo, se uniu com a Umbanda, Candomblé, se uniu com a bruxaria, se uniu com todo o espírito imundo e detestável. É por isso que dentro das igrejas está cheio de moradas de demônios, se tornou moradas de demônio. Meus amados amigos, esta é a mensagem de misericórdia. É necessário que tu deves ouvir este aviso final. Está a se cumprir o Apocalipse 18. O Apocalipse 18 é a última mensagem. O Apocalipse 18 restaura a mensagem do terceiro anjo. Pastores que foram incumbidos a proclamar esta mensagem do terceiro anjo, eles abandonaram esta mensagem por causa de receber um alto salário. E assim, os pastores adventistas, agora, eles, na verdade, já não querem mais nada saber sobre a verdade. Já não querem mais saber sobre a mensagem do terceiro anjo. Eles já não querem mais ensinar a verdade. Eles agora só querem saber do dinheiro. Eles só querem saber dos dízimos. Mas não querem transmitir a mensagem, a verdade de Deus para os membros. Meus amados amigos, é a hora final. É a hora final. Nós estamos no período da queda de Babilônia. Este é o primeiro aviso, a queda de Babilônia. Virá o segundo aviso. Assim como Cristo purificou o templo 2 vezes. E assim também, nesta última hora, será dado os 2 avisos. O primeiro aviso, a queda de Babilônia. O segundo aviso está chegando dentro em breve. Então, será o período que será proclamado: sai dela, povo meu. Mas, porém, nós estamos no período da morada de demônio. É por isso que Deus rejeitou a liderança adventista e colocou a nova liderança fora dos templos adventistas. Para você escapar desta falsa liberdade religiosa que está sendo promovida, que é a falsa paz profetizada pelo apóstolo Paulo, saia dos templos para não promover a falsa liberdade religiosa. Por isso que esta falsa liberdade religiosa é um departamento de assuntos públicos. Para quem é adventista, você sabe que dentro dos templos adventistas tem o departamento da escola sabatina, tem o departamento do Ministério da Mulher, tem outros departamentos. Mas estes departamentos, isto aqui, são departamentos muito normais. Mas agora, quando se diz que o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, meus amados amigos, isto não é normal. Isto é uma união da igreja com o Estado. Isto aqui refere-se à união da igreja com o Estado, a imagem da besta. Meus amados, chegou o fim da história da terra. Certas pragas estão chegando. Virão para aqueles que promoverem a falsa liberdade religiosa. Assim o aviso está sendo dado. O aviso da queda de Babilônia, de Apocalipse capítulo 18. Então, chegou a hora que todos devem sair dos templos para escapar das 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas serão derramadas somente aqueles que receberem o sinal da besta. Então, por isso, para quem é adventista, é o que está acontecendo dentro dos templos. E a igreja adventista, ela está acima, ela está sentada na ONU, promovendo esta falsa liberdade religiosa. Então, nós agradecemos por todos aqueles que ouviram a mensagem de Deus. Conforme está aqui apresentado o nosso quadro, os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, está aqui os 10 mandamentos. A primeira tábua está os 4 mandamentos, que tem a ver o amor para com o nosso Deus. A segunda tábua está os 6 mandamentos, que tem a ver com o amor para com o nosso próximo. Então, aqui está a lei de Deus. Mas, porém, a besta do Apocalipse 13, o papado, ele diz que não. Domingo é o dia do Senhor. E assim, as igrejas evangélicas batizaram o filho do papado. O filho do papado representa o domingo. Ele é o filho do papado. Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que o papado, ele é o filho da perdição. É o filho da perdição. É o homem do pecado. Então, ele já levou o mundo inteiro para enganar o mundo inteiro. E assim nós estamos no período que o mundo inteiro está unido. As igrejas estão unidos, promovendo esta falsa liberdade religiosa. Mas o povo de Deus
homicídios. O povo de Deus não promove a liberdade religiosa, a falsa liberdade religiosa. Então, meus amados amigos, estamos na mensagem final. Você que é adventista, fica sabendo que a liderança adventista foi rejeitada. Foi dada para o primogênito da linhagem de Dan. Por isso que em Gênesis capítulo 49 fala a incorporação de Cristo. E Cristo virá incorporar no corpo de um homem, no corpo do seu servo, em Elias e Joanã, para batalhar contra a besta e a sua imagem. De acordo com o Apocalipse, capítulo 18. É a vinda do poderoso anjo que ilumina a terra toda com a glória da sua luz. Então cumpra-se também o livro de Malaquias, capítulo 4, o verso 4 até 6, que diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, em que ele converterá o coração dos pais e aos filhos, e aos filhos aos pais, antes que eu amaldiçoe a terra. Então, meus amados amigos, esta profecia está em conexão, está em ligação com o Apocalipse 18, que é a vinda do poderoso anjo do Apocalipse 18. Isto é, a incorporação de Cristo. Então, em Apocalipse 10, o verso 4 até 7, fala a mesma profecia, a incorporação de Cristo. Então, é por isso que Deus levantou o novo presidente da igreja adventista do sétimo dia, Elias Joanã, e Deusilene Souza, fora dos templos, o primogênito da linhagem de Dan. Por isso, assim, a liderança de Efraim foi totalmente pisada aos pés. Então, esta é a mensagem para quem é adventista, para quem é católico, para quem é protestante, para quem é evangélico. Chegamos no final da história da terra. Então, nós agradecemos a todos. Furiosa, e ela é dos Estados Unidos, e ela quer ser leão, mas ela não é leão, não. Ela é o homem do pecado, o filho da perdição. O nome de Leão 14 que a besta adotou é alarme de guerra contra o cordeiro, como o profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, mas a batalha ela perderá, porque Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanão, é o cordeiro e o verdadeiro leão, que vencerá a besta, o representante do dragão. As duas bestas se unirão, Estados Unidos e romanistas, mas Cristo incorporado bramará como o leão, trazendo a justiça e a salvação para os restantes de Sião. O nome de Leão 14 que a besta adotou é alarme de guerra contra o cordeiro, como o profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, mas a batalha ela perderá, porque Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanão,
incorporado bramará como um leão, trazendo a justiça e a salvação para os restantes de Sião. De Sião, de Sião, de Sião. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo mais uma vez no canal Apocalipse 18. Irmãos, o tema de hoje vamos falar mais um pouco sobre o verdadeiro leão e o falso leão. Porque está aparecendo um outro leão, tudo isto para confundir o verdadeiro leão. Então, meus amados amigos, vamos na palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 13 nós temos esta frase, o verso 1 está a dizer o seguinte: pus-me sobre a areia do mar e vi sair do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as 7 cabeças tinha nomes de blasfêmia. Então, meus amados amigos, meus irmãos, primeiramente nós vamos começar. O que significa blasfêmia? O que significa blasfêmia? Explicando um pouco, blasfêmia significa aquele que se coloca no lugar de Deus. Aquele que se coloca no lugar de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 3 e 4 está a dizer que a besta, ele se intitula ser ele Deus, ele se assenta no templo de Deus parecendo ele Deus, parecendo-se como ele Deus. Então vejam logo que o que está ali em 2 Tessalonicenses está falando sobre a blasfêmia. Isto é uma blasfêmia. A besta se intitula, se assenta no templo de Deus parecendo ele Deus. Isto é a blasfêmia. Todo aquele que se coloca no lugar de Deus, então ele é um blasfemador. Isto é que significa blasfêmia. Então, amados amigos, vejam que agora cumpre-se o Apocalipse 13 sobre a blasfêmia. E mesmo que se cumpre em Apocalipse 17. Então vejam que agora a nova besta que agora foi eleita no Vaticano, ele tem o título de Leão. Leão 14. Mas agora nós vamos ver se na verdade ali está a representar o verdadeiro ou o falso. Mas porém este é um falso leão, não é o verdadeiro. Porque isto é uma blasfêmia. Este nome colocado à besta de Leão 14 é uma blasfêmia. Afinal de contas, agora, quem é o verdadeiro leão? Quem é o verdadeiro leão? Então, agora vamos entender quem é o verdadeiro leão. Em Gênesis 49, o verso 9 está a dizer que Judá é leãozinho da presa subiste filho meu. Em Deuteronômio 33, o verso 22, está a dizer que Dan disse, Dan é leãozinho saltará de Bazã. Agora nós vamos entender, compreender que leãozinho representa a Cristo. O título leão representa a Cristo. Então não há menos, não há mais. O leão representa Cristo. Então o verdadeiro leão é Cristo, meus amados irmãos. O verdadeiro leão é Cristo, não é a besta. A besta, ele mesmo é a besta. Ele se coloca o nome de Leão 14. Isto é uma blasfêmia mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 4. Isto é uma blasfêmia. Ele não é Cristo. Ele não é Cristo. Isto é uma blasfêmia. Porém, o verdadeiro leão é Cristo. Então, Cristo incorporará no corpo de um homem, no corpo do seu servo em Elias e Joná, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então, meus amados amigos, vejam que
ali está o verdadeiro leão. Em Apocalipse 5, verso 5, também fala o verdadeiro leão. É Cristo, meus amados irmãos. Em Oséias capítulo 11, o verso 10, está a dizer que andarão pós o Senhor e bramarão como o leão. Então, meus amados amigos, vejam agora que, afinal de contas, o verdadeiro leão é Cristo. Então, o Cristo que vai incorporar no seu servo em Elias e Joná, então, ele vai batalhar contra esta mesma besta que se colocou o título de nome Leão 14 e a sua imagem, que é esta falsa liberdade religiosa, que é esta união das igrejas protestantes com o Estado, é a imagem da besta, que estão unidas com a própria besta, então é a imagem da besta. Então Cristo vai batalhar contra esta mesma besta, que se intitula de Leão 14, e a sua imagem, que são as igrejas, todas as igrejas no mundo, que estão unidas com ela. Então vejam que o verdadeiro leão é Cristo. Então logo nós vemos que a besta, se intitulando com um nome de Leão 14, é uma blasfêmia. E ele vai enganar muitos evangélicos e muitos cristãos mesmo. Porque ele está vindo de uma forma camuflada, como se fosse alguém a beneficiar as famílias, considera famílias, considera como o casamento, como uma família constituído por um marido e uma mulher. Então tudo isto é uma forma camuflada para enganar muita gente. Então, meus amados amigos, assim como os jesuítas, eles são mais perigosos, são os mais perigosos. E eu mesmo, a ordem agustiniana, este Leão 14 é da ordem agustiniana, irmão do jesuíta, da ordem jesuíta. Então vejam que ele vai fazer um engano terrível, que vai enganar mais ainda as igrejas. Então, meus amados amigos, meus irmãos, ali está o sentido da profecia. Quem é o verdadeiro leão? O verdadeiro leão é Cristo, que vai incorporar em seu servo em Elias e Joná. O falso leão é este que se intitula de Leão 14, mas que isto é uma blasfêmia. Então, ali está o sentido do verdadeiro leão e o falso. Então, esta é a profecia que estamos vivendo agora. Então, que Deus te abençoe grandemente. Amém e amém.